Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tornei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atirarei todos a mim, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia nesse final de semana, como eu disse no início da nossa celebração, nos leva ao encerramento praticamente desse nosso tempo de caminhada quaresmal, né? Fernando Pessoa, no livro dele, o livro Desassossego, né, que é um livro de cartas de Fernando Pessoa, ele escreve assim: o desperdício de uma vida que podia ter sido útil, né? De uma obra que poderia ter sido realizada e de uma vitória que poderia ter sido alcançada. E quando nós olhamos o contexto da nossa liturgia de hoje, nós temos que olhar adentro num contexto nosso, de que forma a nossa vida tem sido efetivamente um ato ou uma oblação a Deus. Porque todos aqueles que se voltam a Deus, como nos diz a primeira leitura de hoje, eu colocarei, farei a inscrição no coração daqueles, das minhas leis, daqueles que se voltam para mim. Então, de um Deus que escreve, crava no coração de cada um daqueles que reconhecem nele como seu Senhor a sua lei. E Deus pede para cada um de nós, né, que a nossa oferta agradável a Ele seja a nossa própria vida. Uma vida onde o homem despoja-se inteiramente de um contexto terreno para uma vivência espiritual. Se o grão de trigo não morrer, não poderá dar os seus frutos. E se nós não morrermos nas nossas situações humanas, nós não poderemos dar o nosso fruto espiritual diante de Deus. O homem que vai caminhando e vai se enriquecendo da presença de Deus. E muitas vezes nós vamos caminhando na nossa vida, como mesmo Fernando Pessoa vai nos relatando, e nós podemos deixar ou abandonar no transcorrer da nossa história a nossa espiritualidade. Deixarmos pedaços por onde quer que nós passamos, né? Ou deixarmos destruir do nosso próprio ser espiritual, da própria presença de Deus, para que nós vamos vivendo efetivamente o nosso próprio ato, né, de uma vida terrena
esquecendo de tudo aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. Quando nós olhamos a nossa vida num conceito geral, nós temos que olhar de que forma nós vamos entregando a nossa vida como essa oblação a Deus. Ou de que forma nós efetivamente nos encontramos com Deus no dia a dia da nossa vida. Quando nós olhamos no Evangelho de hoje, os gregos, judeus de origem grega, de origem helenista, eles vão até a presença dos discípulos e dizem, eu quero conhecer Jesus. Então, o ato de querer conhecer, de abandonar a sua ideologia anterior para aderir a uma nova ideologia. Eu quero conhecer Deus. E aquilo que deve clamar dentro de cada um de nós. Eu quero conhecer Deus, eu quero me entregar a Deus. Beato Charles de Foucault dizia assim, depois que eu conheci a Deus, nada na minha vida mais teve importância. Porque o homem, a partir do momento que ele vai a esse encontro de Deus, ao conhecimento de Deus, nada mais na sua vida tem importância, senão essa vivência de Deus no transcorrer da sua história, no seu dia a dia. De um Deus que é misericordioso para aqueles que o acolhem, para aqueles que o abraçam, para aqueles que deixam Deus fazer parte da sua vida e vai fazer parte da vida do próprio Deus. Entrega-se inteiramente a Deus. Santo Agostinho dizia assim, mostra-me, Senhor, o que queres, e dá-me aquilo que me pedes. E Deus nos mostra no dia a dia da nossa vida aquilo que Ele quer de cada um de nós, aquilo que Ele pede a cada um de nós. E Deus nos dá aquilo que Ele nos pede. Deus nos pede o amor. Deus nos pede a entrega efetiva da nossa vida no nosso dia a dia. E pede que nós sejamos capazes de entregá-lo, assim como Deus dá a cada um de nós o seu amor, a sua misericórdia. Essa misericórdia, como diz Papa Francisco, que é o palpitar do coração de Deus. Deus concede a nós, Deus nos mune dessa caridade, Deus nos enriquece da sua caridade, da sua bondade, aqueles que se voltam inteiramente a Deus, porque Deus não nos abandona, Deus nos enriquece à medida que nós nos aproximamos dele, que nós conhecemos Deus, que nós conhecemos a sua palavra. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la, ganhá-la-á. Então, nós ganharemos a nossa vida na medida em que nós perdemos o nosso sentido terreno, na medida em que nós nos encontrarmos essencialmente com essa doçura de Deus. O amor é a flor de Deus, e a misericórdia é esse perfume de Deus. O Papa Francisco nos diz isso. Então, esse amor de Deus, que palpita no nosso coração também através da sua misericórdia, a sua bondade, aquele que se entrega efetivamente à presença do seu Senhor, acolhe ao seu Senhor. Tudo na vida consiste em amar a Deus, tudo na medida em que nós conhecemos a Deus. E esse Deus devolve a cada um de nós, na sua forma da gratuidade, do seu amor. Santo Afonso já definia um pouco disso. Deus devolve para cada um de nós, na medida em que nós somos capazes de acolhê-lo, de amá-lo, viver essa palavra de Deus no seu dia a dia. É um Deus em nós, é um Deus cravado em nós, é um Deus que nos ama inteiramente, que nos acolhe inteiramente no nosso dia a dia, na sua eterna bondade. Escritor chamado Vahan Takeyan, ele dizia assim, numa pergunta que fizeram a ele, o que te restou da vida? E ele dizia assim, engraçado, me restou da vida somente aquilo que eu dei aos outros. Então, na nossa vida nos resta sempre aquilo que nós damos aos outros, aquilo que nós somos capazes de entregar aos nossos irmãos, de viver com os nossos irmãos, de partilhar nessa palavra de Deus, de viver imensamente esse amor de Deus no nosso dia a dia. Ames, e cumpra a vontade de Deus. Então, à medida que Santo Agostinho, na medida em que nós amamos Deus, nós cumprimos a vontade de Deus. Nós somos fiéis servidores de Deus. Aonde eu estiver, aí também estará o meu servo. E Deus o glorificará. E Deus glorifica cada um de nós na medida em que nós buscamos viver a palavra dele. Na medida em que nós sejamos misericordiosos uns para com os outros. Na medida em que nós nos acolhemos uns aos outros. Na medida em que nós saibamos vivenciar essa fraternidade que Deus pede a cada um. Entregarmos inteiramente a Deus, despojarmos o coração de Deus,
deixar com que o perfume de Deus seja um perfume na vida de cada um de nós. Né? Um perfume não somente que nos envolva, mas um perfume de Deus que faça com que nós possamos exalá-lo aos nossos irmãos. Uma doação inteiramente da nossa vida, a trabalho em prol da caridade, do amor aos nossos irmãos, na vivência da palavra de Deus no nosso dia a dia. Às vezes nós podemos, ou nós vivemos na nossa vida, buscando os prazeres nossos terrenos, esquecemos tanto desse prazer, desse amor de Deus, dessa gratuidade, desse amor de Deus que envolve cada um de nós. Abandonamos muitas vezes Deus, como eu disse, no caminho da nossa vida, e deixamos de acolhê-lo, de amá-lo, de vivenciá-lo. Como é bonito viver essa vontade de Deus, como é bonito entregar-se inteiramente a Deus, apesar das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Deus reconhece em cada um de nós a possibilidade de sempre nos restituirmos pela sua graça e pela sua bondade. É o que Deus pede a cada um de nós, né? O que Deus propõe a cada um de nós de vivenciarmos essa sua palavra no nosso dia a dia. Vamos conhecer Deus. Não fiquemos de longe somente no ato de querermos, mas vamos ao encontro. Os dois gregos hoje foram ao encontro, né? Nós queremos conhecer Deus. Nós queremos aprofundar a sua palavra. Nós queremos sair da superficialidade das coisas de Deus para adentrar efetivamente no coração do Senhor, né? Para estarmos no coração do Senhor, para vivenciarmos esse coração de Deus. A nossa vida é sempre a melhor oferenda que nós podemos fazer a Deus. É a entrega que nós podemos fazer a Deus, a perfeição plena daquilo que Deus pede a cada um de nós, né? E muitas vezes mais Deus nos dá. Lembrando mais uma vez o que eu disse algumas semanas atrás, né? Quando Pedro diz a Deus, nós deixamos tudo para segui-lo, né? E o que nós ganhamos por termos deixado tudo? Deus nos dá sempre muito, mas muito mais diante daquilo que nós podemos entregar aos nossos irmãos. Restará sempre na nossa vida somente aquilo que nós formos capazes de doar ao outro, somente aquilo que nós fomos capazes de viver com o outro. É isso que nos restará da nossa vida. E que na nossa caminhada, né, nós não cheguemos diante de Deus, né, em pedaços, né, nós cheguemos diante de Deus surrados, né, que nós não chegamos diante de Deus somente maltrapilhos daquilo que nós vivemos, né, e não entreguemos a Deus somente migalhas, mas que possamos entregar a Deus a integridade do nosso ser, a integridade daquilo que nós podemos viver ou possamos viver na nossa espiritualidade, no transcorrer da nossa história. A bela oferenda que podemos entregar a Deus é o amor ao próximo e o amor ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.